pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da Zeres Vogler. Eu sou Bianca, do departamento de marketing, cuido da comunicação. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de Por que escolher a distribuição como parceiro. Eu tô aqui com a minha parceira de departamento, a Débora, que cuida da inteligência de mercado. E hoje a gente convidou o Matheus, que é supervisor de operações e faturamento, né? Seja bem-vindo, Matheus. Muito Muito obrigado. obrigado por aceitar o convite. Agradeço. Muito obrigado. É uma oportunidade, né? Falar é sempre bom. E você, Matheus, como supervisor de dois departamentos muito importantes ali dentro da Vogler, eu queria entender que você começasse o episódio de hoje falando um pouquinho sobre o que vocês fazem, sobre como é esse alinhamento entre os dois setores, na rotina de vocês mesmo. É, é, eu não acho hoje um desafio, né? Ter dois departamentos sobre a minha guarda, por quê? Quando eu entrei na Vogler, há 15 anos atrás, né? Fez 15 anos, dia 1º de setembro, é, eu fui formado na área fiscal, né? E comecei em produção, depois fui para a área fiscal, e a área fiscal eu desenvolvi algumas habilidades, né, que eu não sabia que eu tinha, e aí eu comecei a conduzir a questão de faturamento, né? Então, comecei faturamento, importação, exportação, né? Eu me envolvi nessa área, e aí, por isso, hoje a gente, inclusive, tem duas partes fiscais na Vogler, né? O faturamento cuida de recebimento e alguns tratamentos de notas fiscais internas, e a controladoria, né, tem a Rosângela como a coordenadora que demanda todo o resto. E como eu comecei na operação, né? Então eu conheço os processos. Então meio que calhou, né? Eu estar hoje com faturamento sobre a minha guarda e operações também, por conhecer muito bem as questões dos processos, né? Consigo, às vezes eu atrapalho, né? Porque nem sempre a parte administrativa vai calhar com a parte operacional. Mas a gente se dá muito bem, a equipe é muito boa, né? São 19 pessoas na operação, são 5 no faturamento, são dois setores que precisam estar interagindo o tempo inteiro, né? Então eu ali tá meio que fazendo esse meio de campo e ajudando a eles a conversarem, que não é sempre que essa comunicação é sadia, é bem bacana, não tá dando certo. Legal. Falando um pouquinho de operações, operações é o setor que organiza ali o estoque, que separa os pedidos para os clientes. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, da importância de operações. A operação ela tem um papel fundamental na distribuição, né? Por quê? Vamos considerar, sem discriminar nenhum departamento, mas a venda sendo como o carro-chefe, né? Então, o pessoal coloca a cara pro cliente, quem assume compromissos, né? Alguns a gente não consegue fazer, mas a gente acaba se falando e a gente se alinha. E quando esses compromissos são consolidados em uma negociação, é passado para a gente e a operação ela tem o compromisso de passar exatamente do que foi negociado, né? Então, a operação ela tem uma série de cuidados com os pedidos que são passados. Por exemplo, alguns clientes só aceitam pallets que saiam estrechados, só saiam paletizados, né? Tem os clientes que coletam na Vogler, que alguns aparecem de surpresa, outros gostam de programar, que é mais seguro, né? Saber que tem uma programação e que ele vai ter um tempo para esperar lá é importante. Por exemplo, a operação ela tem um indicador de desempenho que é sobre tempo de atendimento. Uhum. Então, o cliente que programa sua coleta, ele não pode ficar lá mais de 40 minutos. Então, salvo o tamanho, né? Um cara que vai coletar um saco, ele fica 10 minutos, o cara vai coletar uma carreta, vai ficar 40 minutos. Então, o tempo também é importante, né? O cliente gosta de chegar lá, ser atendido e ir embora, né? A gente tem uma sala de motoristas lá, que motorista quando entra lá ele fala, eu não gosto muito de chegar num lugar onde eu me sinta confortável, porque é sinal que vai demorar. Eu falei, não, é um sinal de que a gente entende como é difícil trabalhar na rua, né? Uhum. Tem lugares que eles são muito mal recebidos, na Vogler não. Na Vogler eles vão ser muito bem recebidos, vão ser muito bem atendidos e alguns precisam de tempo para ir embora, eles têm tempo para ir e outros não. Então a operação, o cuidado que eles têm com a separação, né? O conferir, todo mundo tem a consciência de que tudo que estamos expedindo
podemos ser um potencial consumidor lá na frente, né? Então, é o cuidado com shelf life, é o cuidado com produtos que não saiam misturados, o cuidado com os alergênicos, os cuidados com sair o que foi faturado, conferência com a nota, conferência com o sistema, que é o que a gente tem hoje que administra toda a questão do estoque, que é o WMS. Então, a equipe ela tem bem fixado assim, as questões da importância deles nesse processo, né? Muito bom. Matheus, assim, a gente já tem um super galpão, né? Já tinha até uns anos atrás. E acho que foi 2022, né? O 23 que a gente teve a inauguração do nosso novo galpão, W4, com mais de 10 mil metros quadrados, né? E junto com ele a gente também teve uma automatização, né? Das nossas empilhadeiras. E como que essa automatização, né? No geral, tanta empilhadeira, a gente sabe que a gente tem máquina para estrechar, né? Mais rápido, para dar uma agilidade ali pro motorista, né, que tá ali aguardando a carga. Como que essa automatização ajuda ali no dia a dia do pessoal para realmente poder ser mais ágil, né? Sim. Como que essa funcionalidade funciona ali dentro do departamento? Como é que vocês organizam isso, né? O W4 ele veio final de 2022, né? Começamos a abastecê-lo em 2023. A proposta dele é de ser um galpão pulmão, né? Toda a operação é concentrada no W2. Temos 4, para quem não sabe. Temos o W1, que é onde a Vogler é o prédio da Vogler, né? Que é quando iniciou. Temos o W2, que é o galpão onde todo mundo vê, né? Onde fica o marketing, o pessoal do comercial, lá no primeiro andar. Temos o W3, que é a câmara fria, e o W4, em questões de armazenamento. Nós temos 1.207 posições no W1, 8.767 posições no W2, 98 câmara fria, e o W4 veio com a proposta de capacidade de armazenamento, caber mais. Então, são 16.272 posições só no W4. O tamanho ali do galpão, a proporção é muito parecida com o W2. E por que ele é tão grande assim em questão de armazenamento? Ele é mais alto, né? Para vocês terem uma noção, o W2 armazena até 8 metros, mais ou menos. Lá vai até 13. Então, nós temos 2 empilhadeiras trilaterais lá, que os corredores são mais estreitos, né? Então, essas empilhadeiras, elas realmente são automatizadas. E o diferencial que teve, que a Vogler, segundo a Jungheinrich, eu não sei nem se pronuncia certo, é uma empresa alemã que nos alugou esses equipamentos, é a única empilhadeira que tem integrado o WMS que funciona da forma que ela é proposta. Então, o W4, quando a empilhadeira recebe um pedido para separar, ele recebe no painel o comando para separar, a empilhadeira vai sozinha, ou quase só. O operador só precisa acelerar para ela ir até o local, separa e volta para a posição inicial. A guarda é a mesma coisa. O cara bipa uma etiqueta de DMV, que é a identificação do pallet, a empilhadeira direciona para onde a posição que ele tem que ir, então ele só acelera. Ela vai, guarda e volta. Então o W4 é um galpão sustentável, né? Tem energia fotovoltaica, armazenamento de água, tem toda uma questão de ele ser um galpão autossustentável, né? Então, essas 2 empilhadeiras, temos 2 lá, 2 operadores também que operam lá, que é o Wellington e o Elkin, e quando ambos não estão, o Caio faz esse papel de suprir quando um dos dois não estão. Então, o W4 ele é um galpão que ele trabalha semi-automatizado. Ele não é totalmente automatizado, porque ainda precisa de um operador para dar o comando à empilhadeira. Mas a proposta dele é essa, é não ter mais um movimento manual, né? O operador ele vai bipar o pallet e a empilhadeira vai direcionar para onde tem que ir. Sensacional, né? A tecnologia é ao nosso favor, graças a Deus. Pena que eu não tenho isso no Sim. W2. A gente reduz muito a questão de inventário, por exemplo. O último relatório de inventário foi um marco, assim. A gente conseguiu 99% de acuracidade. Isso não consegue em qualquer lugar, né? A equipe é muito comprometida com os processos. E o W4, se o processo do W4 fosse igual ao W2, que não é possível por uma série de questões, o W4, por exemplo, só trabalha com pallet fechado. Ele não trabalha com fracionamento. Diferente do W2, que funciona com fracionamento, né? Então, essa questão de ser fracionada, exigir que o cara pegue, conte, pode existir o erro na contagem, né? Se o processo W4 fosse igual ao W2, a gente certamente ia chegar próximo, ou tal, próximo já chegamos, né? A gente teria uma acuracidade de 100% de acuracidade de inventário. Incrível. E assim, Matheus, vocês acabam tendo que lidar com uma série de questões, né?
é o motorista que chega, é o faturamento que fica ali tentando encontrar o pedido para passar para operações seguir, né, com uma separação e todo esse caminho, né, precisar ser concluído para que o motorista realmente seja carregado, o pedido seja realmente faturado, para ele seguir viagem, né? Como é que vocês lidam, né, com essa gestão de crise para lidar com tudo e conseguir atender carga por carga, porque a gente sabe que tem as separações ali, né, das... Ah, eu esqueci o nome. Das cargas, dos pedidos? Não, não, onde As docas. As docas, isso, Hum. as docas. Então, a gente sabe que são muitas, né? Quantas docas a gente tem, mais ou Temos menos? 24 Uhum. docas. São 24 docas. Então, como é que vocês lidam, né? Pra atender 24 docas, às vezes, ao mesmo tempo? Como que É, é? a Vogler cresceu muito a questão de volume de atendimento de motorista, né? E cada um chega com sentimento. É o que eu falei mais cedo. Tem um cara que passou um perrengue danado durante o dia e a Vogler fica num local estratégico onde ele pode pegar Rodoanel, imigrantes, Anchieta. Então, a logística sempre passa uma programação de que não há... ele passa para a transportadora na hora da programação de que não tem intervalos para almoço. E de fato não tem, só que quando chega o horário do almoço, eu tenho mais da metade da equipe almoçando. Então, ela Uhum. tem horário reduzido. A habilidade de trazer o motorista, né? E fazer ele aguardar, esperar, ter paciência, vai muito a questão da pessoa. É, é legal essa interação do faturamento, por exemplo, que é o que mais faz esse papel, né? Quando o motorista chega e chega lá na sala do motorista, puto, porque já tá lá 1 hora e ele tem que ir embora. Geralmente é o cara que não programou, é o cara que quer ir o que quer sempre ir embora mais rápido, é justamente aquele que não fez a programação. E a gente tem que ter um pouco de paciência com ele, porque, meu, o cara tá na rua, é difícil trabalhar na rua, né? Então, quando ele chega esbrabejando, que quer ir embora, aí é a habilidade da pessoa, né? O ser humano. Cara, eu vou aí. Aí, às vezes, o cara do faturamento vai lá, geralmente quem faz isso é o Alan, ele dá a volta, conversa com ele, cara, tem um pouquinho de paciência, ele explica todo o processo, por que que tá demorando, em que fase está. Na sala do motorista, a gente colocou um painel onde ele vai acompanhando o pedido dele. Se já foi faturado, se está em processo de separação. E só que assim, quando o cara tá olhando para a tela e não tá acontecendo nada, aí ele vai ficando nervoso. Então a habilidade da pessoa em ter paciência, porque o cara vem te xingando, o que você vai fazer? Né? Você tem que ter paciência. O cara não, ele quer ir embora. Então tem que ter a habilidade da pessoa, né? Isso um robô jamais vai substituir. Verdade. É de ir lá, conversar, olhar no olho do cara, dar um abraço. Meu, vamos tomar um café? Ah, eu não quero tomar café, não, calma, toma uma água. Deixa eu explicar onde tá. E o que vem decidido a ir embora, ele simplesmente se comunica, cara, eu vou embora. E aí, quando ele vem decidido que vai embora, a gente simplesmente fala, não, tá tudo bem, tem alguma coisa que a gente precisa assinar, a gente vai e libera. Mas sim, tem situações assim que o cara ameaça derrubar o portão se não abrir. Já aconteceu isso algumas vezes. Não, ninguém vai. A gente já tá liberando, né? Aí vai lá, libera, ele vai embora, Toma um café. toma um café, né? Mas é habilidade de pessoas, é entender que o motorista está lá para fazer um trabalho. Ele não tem problema pessoal com ninguém. E a equipe, o trabalho da equipe é muito difícil. Eu tenho que conversar muito com ele sobre isso. Às vezes, não levem nada pro coração, né? Tenham paciência. O cara quer ir embora. Ele não tem problema com você. Ele não sabe nem seu nome, às vezes, né? Então, o cara só quer ir embora, ou só quer ser atendido, ou só quer um feedback. Como está o meu pedido? No painel lá do GPD, que é a gestão de portaria e doca, que faz essa administração de entrada e saída de veículos, a gente fica acompanhando lá quanto tempo o cara já está. O cara já está aqui 1 hora. Vai lá conversar com ele, dar um parecer do que está acontecendo, por que ele ainda está esperando há tanto tempo. O cara já está ali do lado, é importante, ele precisa saber. Ele precisa entender que ele está sendo parado, ele está sendo visto, e que o tempo dele estar lá tem um motivo e tem um propósito, e ele tem que saber. Ele nos ajuda às vezes, tem motoristas que são de transportadoras, é mais difícil, mas os que são direto do cliente, eles têm contato com a empresa deles. Então, falou, pô, vocês não pagaram ainda, não programaram, o pessoal falou que vocês falaram que já estava liberado e não está, porque ele também é cobrado por fazer outras coletas, né? Então, é ter paciência, são pessoas, né? Tem que ser tratada como É uma tal. geração muito imediatista também, né? Demais. Então, a gente já vem numa era imediatista por causa da internet, então as pessoas realmente não querem ter paciência pra esperar nada. Elas Exato. querem realmente ser atendida na hora que chega, no momento, né, É que ela isso. acha que Sim. deve ser. Então, Isso leva o profissional a ter que ter um jogo de cintura, Sim. né? Precisa Tem que sempre. saber lidar com essas situações e tentar fazer dar certo. A gente tava
você comentou do alinhamento, né, que tem o faturamento com operações, que é muito importante, mas também tem outro setor ali que está diretamente ligado a vocês, que é a logística, né? Sim. Você consegue explicar um pouquinho como que funciona ali toda essa questão do faturamento com a logística, todo esse alinhamento de vocês? A logística ela tem uma interação com a gente em relação às programações de recebimento, principalmente, e as coletas programadas, né? Uhum. Eh, a ligação que a gente tem, principalmente nos recebimentos, que a gente não tem uma programação a longo prazo, né? Todos os dias o faturamento, a logística, junto com operações, que é o Wilton, né? E aí, falando sempre com a Thalita, acho que é Thaíta, sempre chama ela de Tá, a gente mania de abreviar É, o nome das Thalita, pessoas, Thalita. não sabe o Thalita. nome completo das pessoas, né? Então a Thalita e o Wilton estão sempre conversando sobre a programação do dia seguinte de recebimento. Então a gente tem um limite, né? Por questões operacionais, de limitações de pessoas, a gente tem um limite para receber material, porque como o volume de saída, que é o que a gente mais tem cuidado, que é a saída ao cliente, tem um volume muito grande, então para não comprometer a saída, a gente precisa tomar cuidado com a entrada, né? Então a logística faz uma programação de recebimento, o que está previsto, o que dá para encaixar, o que não dá. A Thalita chama o Wilton, conversa sobre a programação do que vai ser recebido no dia seguinte, né? A programação das coletas é mais tranquila, porque o que está programado é faturado um dia antes. Então, o faturamento gera um relatório do que foi faturado das coletas programadas, passa um e-mail à logística, e a logística vai pegar aquele e-mail e vai colocar o número das senhas, que às vezes, na maioria das vezes, é o número do pedido do cliente, e colocar no GPD, né? Que é a gestão de portaria e doca, que vai fazer a programação de chegou o cliente, seja para receber ou coletar, para entregar ou coletar, ele já tem assim a cadastrada dele lá, a portaria vai fazer o agendamento dele, vai cadastrar a placa do veículo, motorista, ajudante se tiver. Às vezes chega um motorista com mulher, esposa, filhos, Meu e aí, Deus. É verdade. aí tem que Às manter vezes no eu tô no horário de caminhão. almoço e vejo uma família lá. E eu ia colocar, pelo amor de Deus, não pode circular aqui no Sim. pátio, né? Então a gente precisa ir lá, conversar, olha, tem que se manter no carro. Pô, mas eu queria tanto ir no banheiro. Não, não tem problema. Pega na mão da criança, pelo amor de Deus. Tem um banheiro do outro lado do galpão, tem esse aqui, mas, né? Então, de novo, são pessoas que às vezes Sim, o sim, cara quer aproveitar aquele momento com a família e leva a família inteira para viajar. sim. Mas aí a gente às vezes aciona a logística, tem motorista que determinado horário, esperou demais, não pode mais circular com a carreta. Então ele vai ter que pernoitar lá. A gente entra de novo em contato com a logística, fala, olha, vai dormir aqui. A William faz a liberação do cara para dormir lá, alinhado também com a portaria, que a gente fala muito na questão de alinhamento entre setores, né? A portaria ela é administrada pela Vicbez, que é uma empresa terceira, né? Então também tem muita interação com a portaria nessas questões de liberação, de não liberação, seja fala com a logística ou em operações. Então, sim, é um departamento que tá muito ligado com a gente, seja faturamento para cobrar alguma emissão de nota fiscal, ou seja para fazer uma programação ou uma coleta que precisa sair com mais agilidade, né? Sim. Eu queria puxar um assunto aqui com você. Queria que você comentasse um pouco sobre a questão do cuidado das Alice Vogler com o armazenamento, né? Porque tem diversas questões. A gente está lidando com ingredientes, né? Então, a gente tem que armazenar da forma correta, tem que se preocupar com a segurança do ingrediente, tem que se preocupar com a segurança do alimento que esse ingrediente vai... aonde ele vai chegar, né, até o nosso consumidor final. Inclusive, nós temos tanto cuidado que nós temos a nossa certificação, né, FSC Sim. 22000. Eu queria que você Uhum. comentasse um pouquinho. É, vocês têm alergia a alguma coisa? Não. Não tem. Lá temos, por ser cuidados com o ingrediente, tem pessoas que têm alergia a glúten, soro do leite, soja, né? Uhum. E temos todos esses ingredientes disponíveis para comercializar. Então, na Vogler, o cuidado que tem todo o galpão ele é separado, produtos são separados com a sua característica de alergênicos, né? Então, soro do leite fica numa rua onde só tem soro do leite. Outra rua só tem glúten, ali só vai ter produtos que contêm glúten. A outra rua só tem soja, só vai ter produtos que contêm soja. Então, a qualidade também faz um trabalho bacana de conscientização, né, dos alergênicos. Pessoas morrem com problema de alergia, né, é, a- aquela sensibilidade, às vezes, a uma pequena coisa. Então, tanto para armazenar quanto para expedir, tem esse cuidado.
todo material que é alergênico, ele é identificado, não é misturado com outros tipos de materiais que não sejam alergênicos também. Tenha cuidado com líquido, que nunca pode ser armazenado sobre pó, né? Então, líquido sempre armazenado sobre líquidos. Então, todo o armazém, tanto o W4, né, que também tem produtos alergênicos lá, como o W2, W1, W3 não tem nenhum produto na câmara fria que eu me recorde agora que é alergênico, mas todo o material que é alergênico, a qualidade passa uma listagem, né, atualizada, com regularidade. Se chega algum produto novo que não estava previsto no nosso armazém, elas vão passar, e a gente segrega sempre todo o material que é alergênico e nas suas ruas respectiva ao tipo de alergênico que ele é. A expedição é a mesma coisa. A gente tem que garantir que o que a gente armazena também saia da forma adequada, né? Uhum. Então, tem clientes que compram diversos tipos de produto. E ele também tem essa preocupação, né, de não se misturar produtos alergênicos com alergênico. Então, vai expedir, tem produto que é alergênico, que vai ter que sair no mesmo pallet. Então, a equipe vai, toma cuidado de separar, passa uma folha de papelão, coloca o pallet em cima, estrecha e expede, né? Eles não fazem nenhuma identificação no produto, no pallet, de que naquele pallet está saindo produtos armazenados com alergênico, porque o cliente vai receber, ele já sabe que aquela separação tem um propósito, né? Isso está amparado em procedimentos, toda a equipe é bem alinhada com essas questões de alergênico, a qualidade passa conferindo também se o que eu estou falando aqui é real ou não. Por conta da nossa certificação da FSC, a gente precisa garantir que o que está escrito em papel de fato é feito no físico, né? Então, é natural, né? Sempre que tem auditorias, muitas auditorias também de indústrias farmacêuticas que têm um rigor imenso nessas questões de materiais, né? É muito tranquilo, a gente recebe com muita tranquilidade, porque isso já faz parte da nossa cultura, né? É um trabalho forte. Quando você recebe um funcionário novo, o desafio não é explicar o processo. Explicar o processo é muito simples. Você vai sentar o cara, você vai explicar o motivo, por que faz, sabe, todo o propósito. Mas trazer com ele que uma falta de uma ação ruim, errada, pode comprometer a saúde ou a vida de alguém lá fora é o desafio, né? Então, esse cuidado com o alergênico, em separar, tanto para entrar quanto para sair, faz parte da cultura da equipe hoje. Isso é muito legal. Matheus, queria que você contasse pra gente algum case de sucesso do departamento, algo que vocês aprenderam a lidar, superaram, né? Que realmente virou um aprendizado pra vocês. Olha, tem alguns. Você com 15 anos, pouco, mas Eu deve já- ter Pouca pouco. coisa, pouca coisa. Deve ter pouco. Eu já vi alguns casos. Ó. Toda implantação de sistema é um desafio, né? Uhum. A equipe hoje de faturamento, vou pegar um de cada, né? A equipe hoje do faturamento, ela trabalha com ImportSys, né? E DataSul e WMS. Então, é muito tranquilo hoje, teve a resistência, né? O desafio de integrar um produto novo, um sistema novo, tem a resistência. A resistência é natural para o novo, né? É desafiador, não vai dar certo, vai demorar. Então, a equipe ela tem uma particularidade de aceitar hoje qualquer coisa que são propostas a eles, né? O ImportSys, quando entrou, eu fui o primeiro a falar, isso não vai dar certo. Eu fazia uma nota em 15 minutos, agora eu tenho que esperar 10 minutos só para integrar de um sistema para o outro, né? E hoje não, hoje as coisas são feitas com tanta tranquilidade, né? Com tanta leveza que o esperar já faz parte do processo, né? É colocar aquilo como um custo, o tempo é um custo para o processo, né? Não dá para ser tirado. Então, o faturamento, essa questão do se apropriar das suas atividades, entender como cada sistema funciona, o tempo que cada um leva para executar uma tarefa, é muito importante. A operação, como os processos da operação são sempre muito repetitivos, né? Eu posso dizer assim, não que coisas novas não aconteçam, sempre acontece. Um risco de cair um tambor de 13 metros, ou uma avaria, ou Uhum. qualquer coisa, né? São desafiador. Mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente esse mês, foi justamente o relatório de inventário. A gente teve uma dificuldade ano passado, que a gente teve um dos piores indicadores do acuracidade de inventário, que foi 97%. Esse número me lembra uma única vez em 2016, quando a gente não tinha um inventário
processos tão dominados como é hoje, e a gente teve uma curacidade de inventário de 97%. Que absurdo. Eu achei, gente, fiz uma reunião, pelo amor de Deus, a gente precisa melhorar. Por que a gente sempre era 98, aí cai para 97? Isso é muito ruim, né? E aí chamei eles, né? Conversamos. Eu sou muito aberto a conversas críticas, qualquer coisa que os incomoda, eles têm muita liberdade, muito acesso comigo, né? Eu não tenho problemas de relacionamento com a minha equipe que eu saiba. É muito bem tranquilo. E com essa conversa que nós tivemos, nós conseguimos chegar numa coracidade de 99%. Então, eles se apropriaram daquilo, eles trouxeram para ele. Falaram, não, vamos fazer o que a gente sabe. Não é inventar nada, não é acrescentar processos novos, procedimentos. Não, é só fazer o que eles já dominam muito bem, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi um relatório do que a controladoria passa, né? Sobre a acuracidade de 99%. Falei, poxa, eu fiquei muito feliz. Não tive a oportunidade ainda de agradecer todos eles, porque, pô, você fez uma reunião falando de um problema e aí Tem que mostrar o resultado, agora né? vou mostrar o resultado, isso aí, né? Não tive sim. essa oportunidade. O Rogério, que é meu gerente, ele sempre cobra muito dos seus gestores a devolutiva à equipe, né? Até mandar um abraço para ele, viu, Medeiros? Eu falei que ia mandar. Ele passa um e-mail parabenizando a equipe, porque realmente é um número bastante expressivo. O desafio é manter. Vai manter sempre 99? Não. Eu não vou me iludir e achar que esse número sempre vai se manter assim. Mas esse 99 é o resultado de uma conversa que eu tive, que eles aceitaram, levaram como desafio para eles e fizeram, né? Fizeram com que acontecesse um número muito, muito, muito bacana. Eu não me lembro, nesses meus 15 anos, na Vogler é certeza que nunca teve, ou em qualquer outra empresa que tem uma curacidade de inventário com a complexidade que tem a operação. É muito complexo todo o processo. As pessoas, às vezes, olham a forma como separa, pô, é só separar. Não, não é. Você tem um sistema que você vai controlar o shelf life, né? Shelf life tem clientes que não aceitam até 50%, tem cliente que não aceita até 70%, tem outros que não aceitam lote dividido, tem outros que precisa colocar uma flor em cima da embalagem, porque senão ele não vai querer. Então, a equipe, eles recebem isso com muita tranquilidade. É a receita da empresa que precisa vir e eles precisam cuidar disso com carinho, né? Não conheço ou não ouvi falar problemas da minha equipe com outros departamentos. Não conheço. Se tem, eu realmente não conheço. A gente se dá muito bem com todos, recebemos bem a todos. Tem muitas pessoas no comercial que falam direto com a operação, porque tem essa porta aberta. Eles Sim. adoram receber. São super acessíveis. Eles Sim, isso é gostam verdade. eles gostam quando alguém, de qualquer setor, Sim. ligam para eles e falam, você pode me ajudar? Opa, claro, eles não sabem nem o que é. Isso é verdade. Claro, pode Normalmente falar. os departamentos não gostam muito do marketing, que a gente força as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Mas eles sempre me receberam muito bem, sempre me ajudam bastante, a Débora também. Eles são vocês, no geral, né? Tanto operações quanto faturamento são pessoas extremamente acessíveis, assim, é muito fácil também. Às vezes, se não dá pra resolver por telefone, por e-mail, desce lá pessoalmente. É verdade. Socorre a gente, estamos precisando de uma ajuda em tal situação. E o pessoal realmente é muito amigável, né? Também de Sim. recepcionar, de auxiliar, de ajudar realmente a resolver os problemas do dia a dia de uma forma realmente leve e com que tudo realmente se conclua e saia no final tudo bem, né? Mas eles optam em ter uma saúde mental mais saudável, com respeito, que todos... É obrigação, isso não é mérito nenhum. Tratar as pessoas com respeito não é mérito, isso é obrigação. Sim. Então, eles se sentem muito bem tratados, às vezes, a barreira da vergonha, né? Se você chegar lá, Debinha, e pedir alguma coisa, às vezes ele se retrai, mas depois quebrar essa barreira da vergonha, né? Do que é possível fazer ou não, é um desafio. E eles se sentem confortáveis em falar, né? Atrasou, manda uma mensagem para mim, mas até que vou atrasar um pouco, não tem problema. Então, porque acontece, né? Sim. Um dia que acontece, né? Eu fiz uma programação para chegar aqui em um horário, cheguei em outro, acontece. Então, eles são tratados com respeito, eles têm liberdade, sim, para fazer quase tudo, né? Quase tudo, tudo não, né? Tudo é conversado, tudo é combinado. Então, é um ambiente para ser tranquilo e saudável, né? A gente tem responsabilidades muito grandes.
é, a gente tem um cliente, somos consumidores dos nossos produtos, né? E a gente precisa Verdade. passar para eles que fazer com que o trabalho seja tranquilo, garante com que nada seja sabotado, por exemplo, né? Sim. Que esses riscos não dá para dizer que não acontece, apesar de tantas Sim, travas que a gente tem, mas são pessoas mexendo, né? sim. Então, fazer com que o ambiente seja tranquilo, seja saudável, faz com que eles garantam o processo de forma tranquila, correta, sai alguma coisa errada, sai um saco faltando, às vezes eu nem estou sabendo, vem um operador e fala, Mateco, acho que eu fiz uma expedição errada, vamos conferir o estoque? Vamos, né? E às vezes identifica, às vezes não, às Sim. vezes, sabe? É, eu prezo muito pelo ambiente saudável, tranquilo. Não é sempre que dá para fazer, mas a grande maioria das vezes, quase 99% do tempo, é tranquilo, é saudável. É muito confortável trabalhar entre a gente ali, né? Às vezes se perde, às vezes, como dependendo, por exemplo, a gente tá num ambiente jogando videogame. Eu não sou chefe de ninguém. Eu sou um adversário que tem que ser batido, né? Então, essa Temos interação. campeonato de FIFA, inclusive, na Tem, É Vogue Group. verdade, inclusive é a verdade. gente já tá aí para estourar outro campeonato de FIFA. Ali é o momento da gente interagir, né? Que são pessoas onde o Matheus é o gestor, é o supervisor, o Wilton é o líder, e todos têm o seu papel, né? Cada um sabe o que tem que ser feito, na hora do trabalho é sério, é importante, cliente não tem que ficar esperando, cliente não tem que receber nada errado, não tem que receber nada trocado, os alergênicos têm que ser cuidados, porque são vidas que estão em jogo, Sim. isso é muito sério. Então, sim, temos momentos de diversão, de descontração, mas tem um momento sério que a gente está lidando com vidas de pessoas se a gente levar isso de forma muito rigorosa, né? Uhum. Então, Sim. o case do sucesso é estar todo mundo bem, né? Na grande maioria do tempo. Não, isso é muito bom. É como você comentou agora há pouco, eu fiz alguma coisa errada e a pessoa chega em você, isso é muito importante. Os colaboradores em geral têm esse feeling, né? E a Vogler, a Zélis Vogler, né, preza muito por treinamentos, pra todo mundo ter Tá na noção, mesma saber página, né? isso e saber o que tá fazendo, né? É muito diferente a pessoa tá lá fazendo o trabalho por fazer e fazer sabendo o que vai acontecer com aquele produto, sabendo aonde ele vai chegar. Isso é um diferencial, né? A gente tem bastante treinamento, bastante para capacitar bem as pessoas. Sim. E transparência, né? Sim, isso é verdade. Bom, Matheus, para finalizar esse episódio, a gente teve uma conversa muito gostosa, mas a gente queria saber o que que você acha, por que que você acha que as pessoas têm que escolher a distribuição como parceiro? E principalmente confiar na nossa operação Operação, e faturamento, né? Isso. Olha, tem algumas questões que... Vamos falar de clientes grandes, né? Sobre processos de armazenagem. Estoque, hoje, centavos... Débora, você trabalhou no comercial, você sabe disso, Sim. né? Às vezes somos trocados por centavos. Verdade. Né? Sim. E a Vogue não é só... É óbvio, né, que nenhuma empresa ela é fundada só porque é um sonho. Não, ela tem um propósito, né? Sim. Toda empresa tem um propósito. E o propósito hoje das empresas é vender e ter um custo mínimo possível, né? Uhum. O que eu entendo, eu não tenho domínio disso, mas eu entendo. Eu sou formado em contabilidade, né? Eu sou um cara formado em ciências contábeis que, por acaso, foi parar em uma supervisão de armazém. O João, quando recebi esse convite de ser supervisor de operações, estava na sala Otto, João, a Daniela, a Rosângela e o Rogério. E o João falou: vai ser um diferencial ter um supervisor de estoque formado em contabilidade. Eu falei: você não sabe o problema que você vai arrumar com isso aí. Porque a gente sabe o valor que custa um estoque, né? E todo esse processo de importação, ter uma empresa no Brasil é um desafio muito grande. Tudo é Sim. muito caro, né? Uhum. Então, um cliente que eu entendo que ele não quer ter um estoque alto, mas ele quer ser atendido rápido, ele não vai manter o estoque dele alto. Ele vai comprar de um distribuidor que ele sabe que tem processos rigorosos, que vai cuidar do produto tão bem quanto ele,
Nós fornecemos para indústrias farmacêuticas. Isso não é uma coisa simples. A indústria farmacêutica é um negócio extremamente complicado. E nós somos fornecedores de indústrias farmacêuticas. Então, o cliente que está preocupado com o seu custo de estoque, ele vai manter, às vezes, um estoque razoável, porque sabe que vai ter um distribuidor com excelência, e a Vogler é excelente no que ela faz, que ele vai ligar, ele vai atender, ele vai ser recebido, né? Então, eu acho vantagem hoje para as empresas que não querem ter um estoque alto, comprar de um distribuidor como a Vogler, no momento que ela precisar, ela vai atender. A Vogler vai receber sempre, esses 15 anos que eu trabalho lá, eu nunca vi uma solicitação de cliente que não foi atendida. Nunca vi, com exceção do que é estrechar saco por saco. Compra 40 e quer... Não, operacionalmente isso não rola, mas eu nunca vi um cliente Vogler que solicite alguma coisa que não seja atendido. E quando a gente fala na questão de distribuição, é um desafio mostrar para um cliente, seja ele novo, que está chegando, que está começando esse mercado agora, né? Ou o que já está aí há muito tempo, mostrar que é vantagem sim comprar de um distribuidor quando você pensa em custo. Ninguém quer ter um estoque alto e depois não dar conta de consumir tudo aquilo. Sim. Então, ele vai fazer o planejamento dele, da sua produção, para passar para o consumidor final, sabendo que ele tem um estoque fora, que ele pode contar quando ele precisar, né? Então, acho que em questões de custo, falando agora, meio puxando um pouco para a minha formação, acho que ter comprar de um distribuidor como a Vogler, que é tão rigorosa e gosta de receber auditoria. Eu participei de uma palestra uma vez, onde tinha outros profissionais lá, né? Muitos era de qualidade, de estoque, financeiro. E as pessoas, quando falavam em auditoria, ficavam horrorizadas. Nossa, não acredito que isso vai acontecer. E aí tem que correr, e tem que arrumar. E eu pensei, não tem nada disso na Vogler. Eu fico doido Já tá quando tudo chega. arrumado. Eu fico doido quando chega uma auditoria lá e não quer falar comigo. Não quer, como assim? Por quê? O estoque é importante, uai. Tem que falar, né? Então, a distribuição, né, para clientes que querem ter um estoque que eles não conseguem manter, mas está preparado e tem um parceiro que pode fornecer a eles no momento que eles precisam, é importante. E a Vogler não é à toa que ela saiu há tantos anos na PME, acho que é PME, se eu não estiver falando bobagem, pequenas empresas, eu não vou me lembrar agora. Não é da minha época. Não fale, Nem da minha. Não é da época de Vogler. Mas a Vogler saiu nessa revista como uma das empresas que mais cresceu no Brasil. Isso não é para qualquer um, né? A Vogler leva muito a sério o negócio dela. Então, sim, é muita vantagem. Aos meus olhos, e se não fosse tão vantagem, não estávamos crescendo tanto nesse Verdade. negócio, né? 35 anos de empresa, né? 35 anos, fundada em 18 de janeiro de 1990, não chega até aqui sem que isso realmente vale a pena para o cliente em questão financeira, né? No meu leigo ponto de vista, acho que sim, é vantagem comprar de um distribuidor desde que ele ofereça nas condições que a Vogler tem plena condições de oferecer e convida todos os clientes que, se ainda não é e tem dúvidas de ser, nos visite. A gente prova com muita tranquilidade, vai ser muito bem recebido. Chegue lá a qualquer hora. Chegue a qualquer hora. Não quiser chegar lá, se apresente. Se tiver alguém para receber, vai ser recebido. Eu vou estar lá sempre à disposição para mostrar os nossos processos do que está escrito no papel, realmente fazemos na prática ali e tá tudo certo. Bom, acho que depois desse bate-papo, né, deu pra gente concluir que aquela diretoria toda que promoveu o Matheus anos atrás estava certa em confiar em você, confiar no seu Tô me trabalho. esforçando. Bom, Matheus, eu só tenho a agradecer pelo episódio de hoje. Eu acho que foi muito rico. Foi muito, muito interessante conseguir entender melhor, né? Às vezes, operações, faturamento não são departamentos que são tão vistos, mas é muito bom a gente conhecer mais do dia a dia de vocês. E fica isso, né, pessoal? Muito obrigada por vocês que estão assistindo. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, eu vou deixar o contato aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram conversar com o Matheus, podem deixar as perguntas aqui que eu vou passar diretamente para ele. Se tiver alguma pergunta para o nosso departamento de marketing ou para vendas também, pode deixar aqui também. Nos sigam nas nossas redes sociais, temos o Instagram, temos o LinkedIn. A gente sempre posta muitas atualizações de videocast, tendências do mercado, dados de
mercado. E é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês receberem notificações. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.